Bem, agora vamos à questão de ID 248. A função f de x igual a 1 meio elevado a menos x é uma função exponencial crescente, equivalente a f de x igual a 2 elevado a x, e pode ser representada pelo gráfico. Pessoal, então aqui, olha o gráfico, nós temos aí, ó, valores para assumindo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses são os valores de x, certo? Aí nós temos aqui que para x igual a 2 deu 4, para x igual a 1 deu 2, para x igual a 0 deu 1, aqui deu 1 meio e aqui deu 1 quarto. Vamos conferir isso. Bem, a primeira coisa que afirmou é que essa função f de x igual a 1 meio elevado a menos x, ela é uma função crescente. Aí vocês podem se questionar, mas aqui nós temos que a base, ela é menor do que 1, mas olha o nosso expoente negativo. Então, aqui antes de tomar qualquer decisão, nós vamos aplicar as propriedades de potenciação. O que ocorre quando nós temos um expoente negativo? A gente inverte a base, tá? E aí a gente pode trocar o sinal negativo por positivo. Isso quer dizer, então, que f de x é igual a... Invertendo, se nós temos 1 sobre 2, então isso vai ficar 2 sobre 1, que é a mesma coisa de 2, elevado a x, tá? Então, essas funções aqui, elas são equivalentes. E aqui nós temos base maior do que 1, e o expoente aqui positivo. Então, essa é sim uma função crescente? Sim, ela é uma função crescente e elas são equivalentes. Agora, vamos verificar se aquele gráfico coincide. O que ocorre quando x vale menos 2? Vamos substituir aqui, ó. 2 elevado a menos 2. Se é 2 elevado a 2, vamos responder isso aqui primeiro, que aí a gente já aproveita as propriedades. Olha aqui. Se x é igual a 2, 2 elevado a 2, 4. Então, nós temos aqui que y é igual a 4. E para elevado a menos 2, o que a gente faz? Só inverte esse resultado. Qual é o inverso de 4? 1 sobre 4. X igual a 1. Substitui aqui 2 elevado a 1. É 2. Então, se o x for elevado a menos 1, nós vamos inverter esse número 2, que vai ser 1 sobre 2. X elevado a 0, não, x igual a 0, então a gente vai ter 2 elevado a 0, todo número elevado a 0, o resultado é 1. Se vocês conferirem esses pares ordenados aqui, ó, 2 e 4, 1 e 2, 0 e 1, menos 1 e meio, menos 2 e 1 quarto, coincide exatamente com os pontos que nós temos lá no gráfico. Então, essa questão de ID 248, ela é uma questão verdadeira. Certo? Registrem todas essas questões aí no seu caderno, que elas correspondem à tarefa 11. Agora, a questão de ID 249. A trajetória do salto de um golfinho nas proximidades de uma praia, do instante que ele sai da água até o instante em que ele mergulhou, foi descrita por um observador por meio do seguinte modelo matemático. Nós temos aí a função. Com o tempo medido em segundos e a altura h é medida em metros. Sendo assim, o tempo em que o golfinho esteve fora d'água durante o salto é de 10 segundos. Bem, pessoal, se h descreve a trajetória do golfinho da hora que ele sai até a hora que ele retorna para a água, e o exercício está falando do tempo em que ele permanece fora d'água, então a gente está falando da trajetória quando ele sai da água e ele volta para a água. Então, essa altura, ela é igual a 0.
tá? Porque a gente está considerando o mesmo ponto de partida dele, é o ponto final dele, é sair da água e voltar para a água. Então, essa altura, ela é igual a zero. Então, nós vamos substituir aqui na função essa parte aqui da altura por zero. E vamos ver se a gente encontra como solução o número 10. Então, zero é igual a 9t menos t vezes 3, 0,4t. Tá bem? Então, vamos lá. Aqui igual a zero, eu posso trazer o 9t para cá, ou então esse termo, tá? Eu vou trazer esse termo porque, como ele é negativo, então, trazendo ele aqui para o primeiro membro, ele já fica positivo. Então, vai ser t vezes 3, 0,4t, 9 vezes t. Aqui, ó. Pessoal, olha, t está multiplicando aqui e t também está multiplicando aqui. Então, se eu dividir por t dos dois lados, eu já consigo eliminar essa parte aqui que tem t. Então, o que vai sobrar para a gente vai ser 3 elevado a 0,4t igual a 9, certo? E aqui agora a gente tem uma função não, desculpa, nós temos uma equação exponencial com base 3 e base 9. Nós podemos escrever toda ela na base 3, né? Porque o número 9 é 3 elevado a 2. Então, vai ficar assim. 3 elevado a 0,4t é igual a 3 elevado a 2. Agora, nós podemos cancelar as bases. Então, vai ficar 0,4t, que é igual a 2. E nós vamos pegar t é igual a 2 dividido por 0,4. Como nós vamos dividir 2 por 0,4? Olha, eu sugiro que vocês multipliquem numerador e denominador por 10, para você não trabalhar com 0,4, e sim com 4, que é o número inteiro. Então, aqui, ó, fazendo uma fração equivalente, estou multiplicando os dois termos, numerador e denominador, por 10. Então, isso pode ser feito quando eu quero obter uma outra equação, mas que tenha valor equivalente. Então, agora, o que eu tenho é 20 sobre 4. E 20 sobre 4 é igual a 5. Então, o tempo necessário para que esse golfinho dê um salto e retorne novamente para a água é de 5 segundos, de acordo com esse modelo matemático aqui. E como lá na alternativa falava em 10, nós temos então que essa questão de ID 249 ela é uma questão falsa. Nessa questão de D340, temos o seguinte. Denomina-se matriz M vezes N, lê-se por M por N, né? Qualquer tabela retangular formada por M linhas e N colunas, sendo M e N números inteiros maiores que zero. Dizemos que a matriz é do tipo M por N, ou de ordem M por N. Em exemplo, temos a matriz A, A e J 2 por 2, onde A é igual a 1, 3, 8 e 5. Aqui nada mais, pessoal, está falando sobre a nossa definição de matriz, né? Ou seja, vamos ter aqui vamos supor que é uma matriz genérica, né? Ela pode ser escrita como elementos, no caso essa matriz pode ser representada dessa forma. Eu tenho elementos A11, A12, A21, A22. Qual é a ordem dessa matriz? 2 por 2, né? É o que a definição nos diz. Aqui significa o quê? Aqui é o número de linhas, certo? E aqui a gente tem o número de colunas. No caso aqui, em caso particular, essa matriz é uma matriz quadrada, né? Ela é uma matriz quadrada ainda de ordem 2, né?
Então, essa questão, ela nos traz a definição de matrizes, né? E nos dá um exemplo. Logo, essa questão, ela é verdadeira, né? Nos trouxe a definição de matrizes. Nessa questão de ID 345, temos o seguinte. Na adição de matrizes, temos que dados duas matrizes A e B, do mesmo tipo N por N, que representamos por A mais B igual a C, no qual cada elemento de A é somado com elementos de B correspondentes. Dadas a matriz A igual a 3, 5 menos 2, 2, 8 menos 6 e a matriz B, ao efetuarmos a operação de adição temos, ou seja, ele apresenta a definição de adição de matrizes e nos coloca uma operação. Nos resta verificar se essa operação está correta. Qual a operação que ele fez? Ele somou A mais B e aqui eu tenho um produto C, né? De acordo com a definição que foi dada. Ele nos diz que A mais B é igual a 4, 1, menos 1, 9, 8 e menos 8. Então vamos verificar essa afirmação. Então vamos pegar aí a matriz A, que a matriz A é 3, 5, menos 2, 2, 8, menos 6, né? Aqui eu tenho a minha matriz A. Então vamos somar com a matriz B. A matriz B é o quê? 1, menos 4, menos 1, 7, 0 e 2. Como que efetuamos o cálculo? De acordo com a definição, o que a gente faz? Cada elemento de A é somado com os elementos de B correspondentes. Ou seja, se eu pegar esse número aqui, por exemplo, o 3, eu vou somar com um elemento correspondente, que no caso vai ser o 1, né? Então, 3 mais 1, eu tenho quanto? Eu tenho 4. 5 mais menos 4. 5 mais menos 4, eu vou ter 1, certo? Menos 2 mais menos 1, eu tenho... No caso aqui eu tenho um jogo de sinal, né? Eu tenho mais com menos, eu tenho menos. Então eu tenho menos 2, menos 1, que na verdade é menos 3, né? Beleza. 2 mais 7 eu tenho 8. 9 no caso, né? Desculpa. Eu tenho 9. 8 mais 0, eu tenho o próprio 8, né? E menos 6 mais 2, eu tenho menos 4, né? Então, na verdade, o produto de A mais B, que nos resulta nessa matriz C aqui, na verdade, é esse, né? Já percebemos aqui que ele não confere com o resultado que o exercício nos deu, né? Ele diz que a adição dessas duas matrizes daria 4, 1, menos 1, 9, 8 e menos 8. E ao efetuar os cálculos aqui, vemos resultado diferente. Essa é a resposta correta. Então, essa questão, ela está falsa, né? Questão de ID 254. A lei de Zeta, batizada com o nome do linguista americano George Zeta, é uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com seu ranking. Ela é dada por F, que é igual a A, sobre R elevado a B. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de x igual a log de R e y igual a log de F, é possível estimar valores para A e B. No caso hipotético, em que a lei é verificada exatamente a relação entre x e y é y igual a log de A menos B vezes x.
Vejamos então se é possível, a partir dessa fórmula aqui, a gente chegar naquela fórmula de x e y. Bem, pessoal, a relação do f e do r para o x e y é uma relação logarítmica. Então, como que a gente vai partir daqui para chegar lá? Nós vamos aplicar log nos dois membros. A gente sempre pode fazer isso com uma equação. Aquilo que a gente operar no primeiro membro, a gente opera no segundo, então a gente mantém a equação equivalente. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos colocar log de f, que é igual ao log de a sobre r elevado a b. Pode fazer isso? Pode, aplicou log dos dois lados. Agora, vamos lá. Log de f é igual... Pessoal, aqui nós temos uma divisão. A propriedade de logaritmo permite que a gente transforme uma divisão em uma subtração. Então, aqui vai ficar log de a menos o log de r elevado a b. Olha, aqui nós temos uma potenciação, tem propriedade também de logaritmo para isso. Onde a gente pega a base, aqui ó, o logaritmando, a gente pega o expoente aqui do r e passa multiplicando. Então, fica assim, ó, log de f é igual ao log de a menos b vezes o log de r. Agora, vamos substituir. A gente tem substituição para o log de f, que é o y, e nós temos substituição também para o log de r, que é o x. Então, aplicando as propriedades de logaritmos, nós chegamos exatamente àquela expressão que nós temos lá de x e y. Portanto, essa questão ela é verdadeira. Pessoal, essa é uma questão do Enem, que caiu recentemente, tá? Nessa questão de D346, temos o seguinte. Ao efetuar a seguinte operação entre essas duas matrizes, temos o resultado 10, menos 1, 4 e 18. Temos que os valores para x, y, z e t são dados respectivamente por x igual a 5, y igual a menos 4, z igual a 6 e t igual a 1. Para descobrir se esses valores estão corretos, a gente tem que efetuar a adição dessas duas matrizes e verificar se realmente encontra o resultado certo. No caso, para x, y, z e t, certo? Então, vamos fazer a adição dessas matrizes. A primeira matriz eu tenho x, y, 3, 2z, né? Mais x, 3, t e z. Isso é igual a quanto? É igual a 10 menos 1, 4 e 18. Então, vamos lá. Eu tenho que x mais x tem que ser igual a 10. Então, eu tenho x mais x igual a 10. Então, eu tenho que 2x é igual a 10. Logo, x é igual a 10 sobre 2, que eu encontro x igual a 5, né? Beleza, o primeiro resultado aqui está correto. Vamos agora para aqui, para o y. Eu tenho que y mais 3, né? Y mais 3 é igual a menos 1. Então, y é igual a menos 1 menos 3, né? Passei o 3 para o outro lado. Então, y é igual a menos 4. Confere com o nosso resultado aqui também. Beleza. Agora vamos para o valor de t. Eu tenho que 3 mais t
tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 4, né? Então, eu tenho que t é igual a 4 menos 3. Então, t igual a 1. Novamente, percebemos que o resultado aqui confere também. Falta verificarmos agora o valor de z, né? Então, eu tenho que 2z mais z é igual a quanto? É igual a 18. Então, aqui eu tenho 2z mais z, eu tenho 3z igual a 18, né? Beleza. Isolando o valor de z, eu tenho que z é igual a 18 sobre 3. O que nos dá que z vale 6, né? Então, esses são os nossos valores. E, novamente, confere aqui com a questão. Então, podemos dizer que essa questão ela é verdadeira, né? Devido às operações que a gente fez.